No capítulo de número 16, o livro de Mateus, e o versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 18. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Nos diz assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Geralmente, queridos irmãos, quando nós ouvimos falar o nome igreja, nós logo associamos a religiões. Logo nos vem à mente as grandes igrejas, as grandes catedrais. Logo nos vem à mente as muitas religiões que hoje existem no planeta Terra. Talvez você se lembre dos muitos ministérios evangélicos. Talvez você se lembre das muitas denominações que há no meio protestante. E geralmente o ser humano, ele até se faz uma pergunta: por que existem tantas igrejas? Por que existem tantos ministérios? Por que existem tantas denominações? Queridos, se nós formos pegar a origem de tudo isso, nós vamos ver que na verdade a igreja, ela está dividida. A igreja, ao longo dos anos, ela veio criando essas ramificações por causa do próprio homem, pois o homem é o causador dessas divisões. O homem foi quem fez com que a igreja ela estivesse repartida em ministérios, em denominações, em linhas teológicas. Mas, irmãos, essa noite eu preciso dizer para você que a igreja, ela é muito mais do que a denominação que você congrega. A igreja, ela é muito mais do que o ministério a qual você pertence. A igreja, ela é muito mais do que o prédio aonde nós estamos essa noite reunidos para adorar o nome do Senhor. Aleluias. A palavra igreja, ela é traduzida no grego como eclésia, e essa palavra tem o significado de literalmente chamados para fora. A palavra igreja é isso, chamados para fora. Mas chamados para fora de quê? Chamados para fora de onde? Meus irmãos, essa palavra quer dizer chamados para fora deste mundo. Eu, você que somos a igreja de Jesus, que somos a igreja de Cristo, nós somos chamados para sair da vida mundana. Nós somos chamados para abandonarmos o pecado, para deixarmos os vícios, para deixarmos tudo aquilo que desagrada a vontade do Senhor. Aleluias. É bem verdade, irmãos, que hoje se tem muitas ideias erradas acerca do que é a igreja de Jesus, do que é ser igreja de Jesus. Há muitas pessoas que o motivo que as levam a ir para a igreja nada mais é do que prosperar financeiramente. São carradas e carradas de ministérios que não pregam a mensagem da Bíblia, que não pregam a mensagem do Evangelho. São homens que negociam a fé, são homens que dizem: venham para a minha igreja, porque aqui você sairá rico. Venha para a minha igreja, porque aqui você receberá o milagre, você receberá a bênção, você receberá a cura. Aqueles que acreditam que a igreja não passa de uma empresa, são líderes, pastores, que têm deturpado a verdadeira essência da igreja de Cristo, a ponto de comparar, a ponto de fazer da igreja nada mais do que uma grande empresa. Há pessoas que têm a visão de que a igreja, ela é simplesmente uma organização política. Para você ter uma ideia, a nossa denominação recentemente, há 2 anos ou 1 ano atrás, está com um plano de fundar um partido político. Não foi para isso que Jesus nos chamou para fora. Não foi para isso que Ele nos deu autoridade. Louvado seja Deus. Para alguns, a igreja nada mais é do que um lugar bacana de se passar o tempo, de se passar algumas horas da noite. É um local onde muitas das vezes as pessoas chegam com
a consciência pesada, chega com problemas, chega com dívidas, e ouve a palavra, e ouve alguma coisa lá legal, e sai mais leve, e sai mais bacana. Mas isso não é a essência da igreja. Essa não é a essência, louvado seja Deus, de estar na casa do Senhor. Há homens que pensam que a igreja lhe pertence. Muitos dos homens dos nossos dias têm acreditado, têm achado que a igreja é propriedade sua, propriedade exclusiva sua, que não é de Jesus, que não é de Deus, que eles pensam que a igreja é deles. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela já nos diz, ela nos garante que o dono da igreja não é homem, que o dono da igreja não é deste planeta, o dono da igreja é Jesus. Jesus, Ele é o verdadeiro dono da igreja. A igreja pertence a Ele. A igreja não é do pastor presidente, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do bispo, não é do missionário. A igreja é de Jesus. A igreja ainda pertence a Ele. Aleluia. A verdadeira igreja, ela tem como centro Jesus, não o homem, não o apóstolo, não o bispo. O centro da sua mensagem é Jesus. O centro da sua adoração é Jesus. O centro do seu louvor é Jesus. Não é o homem, não, mas sim Jesus. Foi Ele, queridos, quem pagou o preço. Foi Ele, queridos, quem derramou o seu sangue na cruz para constituir, para fundar a igreja dele. Não foi homem algum que pagou esse preço, não foi bispo algum, não foi apóstolo, não, foi Jesus que pagou o preço de sangue. Aleluias. Jesus, Ele tem que ser o centro da igreja do século 21. A igreja precisa se esquecer mais de promover a imagem do homem. Você precisa se esquecer mais de promover o nome da placa que está na frente daquele templo e promover ao nome de Jesus. Ele é, queridos, o cabeça da igreja. É assim que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta Jesus como sendo o cabeça da igreja. E nós, eu, você, nós somos parte do corpo de Jesus. E esse corpo, queridos irmãos, ele não pode estar desalinhado, ele não pode estar desajustado. Esse corpo, queridos irmãos, ele está conforme a cabeça pensa, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluias. O corpo de Cristo, então, quando Paulo se refere a isso, ele está dizendo, ele está falando sobre unidade, ele está falando sobre comunhão, ele está falando sobre o amor que deve haver entre os irmãos, entre aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Mas hoje nós pouco vemos isso. Há muitos que vêm brigando para se promover, brigando para aparecer mais do que o outro. Irmãos, eu estou pregando sobre igreja num contexto geral, a igreja do Brasil, a igreja em todo o mundo. Eu estou falando sobre a igreja de uma forma geral. Louvado seja Deus. Uma das razões para a qual existe a igreja, nós somos constituídos para adorar a Deus. A igreja, ela existe para adorar o nome do Senhor. Talvez você não tenha ideia de quão magnífico é o privilégio de ser adorador de Deus. Ah, queridos irmãos, isso é algo que deve inflamar os nossos corações. Saber que Deus, Ele nos chamou para fora, Ele nos tirou lá daquele mundo de horror, Ele nos tirou de meio ao pecado para nos fazer seus adoradores, para nos fazer pessoas que adoram ao Rei Jesus. Aleluias. A igreja, queridos irmãos, ela existe ainda pelo propósito de fazermos o nome de Jesus conhecido entre os povos. Foi para isso que Jesus, Ele constituiu a igreja.
para pregarmos, para anunciarmos, para falarmos o que Ele pode fazer, para dizermos que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza, que Ele leva o homem para o céu. Queridos, essa noite eu estou falando para você que é essa igreja, você que é a igreja de Cristo. Você foi constituído para a pregação do reino de Deus, para anunciar que é chegado o momento, que é chegada a hora em que Jesus Ele vai voltar. Essa responsabilidade ela foi confiada a mim, a você. Louvado seja Deus. Queridos, a igreja do Senhor, ela é responsável por dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Jesus Ele foi para o céu, mas Ele deixou a sua igreja como responsável para que a sua obra pudesse continuar em cima da terra. Ele nos delegou a chance de pregar a palavra. Ele nos deu, queridos, o poder para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Ele nos deu a autoridade para nós orarmos e os endemoniados eles serem libertos, os espíritos imundos eles caírem por terra com este poder. Esse poder é para a igreja do Senhor. Esse poder foi dado à igreja de Jesus. Aleluias. A igreja, queridos, tem esquecido de uma das suas grandes missões dadas pelo próprio Jesus. Jesus um dia ele disse que a igreja, que nós precisamos cuidar dos órfãos, precisamos cuidar das viúvas, através do seu testemunho, através do seu exemplo. Nós entendemos que a igreja precisa amar aqueles que foram marginalizados pela sociedade, amar aqueles que para o mundo, que para as pessoas não valem nada. A igreja tem esse papel, a igreja tem esse dever de abraçar, de acolher, louvado seja Deus, de oferecer amor, de oferecer carinho. E isso também é ser igreja de Jesus. Igreja não é estar somente em quatro paredes, não. Igreja é estar fazendo aquilo que Jesus nos ordenou. Aleluias. É interessante, irmãos, que mesmo com tantos privilégios que Jesus Ele nos deixou, que mesmo com tantas maravilhas que Ele nos responsabilizou, a igreja, ela mesmo assim, ela é composta por pessoas falhas. A igreja ela é composta por homens, por mulheres que são pecadores, que erram, que carecem da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é aí, meus irmãos, que se manifesta o milagre da graça de Deus, que mesmo essa igreja sendo pecadora, que mesmo sendo composta por homens, mulheres imperfeitas, ainda assim Deus, Ele nos usa. Eu lembro ainda da mensagem que o pastor outro dia pregou, que Deus nos usa apesar de nós mesmos. É esse o milagre da graça de Deus, revelada, manifestada através da igreja do Senhor. Aleluia. Parece contraditório que eu vou dizer, mas mesmo imperfeitos, nós temos que zelar pela identidade da igreja de Jesus. A graça não é pretexto para agirmos de uma forma irresponsável. Nós precisamos, irmãos, zelar a imagem da igreja de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje em dia, queridos, muitas igrejas, muitos líderes não ligam mais para isso. São homens que, com o propósito de atrair pessoas, de chamar gente, são capazes de fazer balada gospel, arraiar gospel, micareta gospel e não sei mais o que gospel. Tudo isso não é para chamar o povo, é para atrair a atenção dos pecadores, é para que o mundo venha para a igreja. Meus queridos irmãos, para a igreja atraiu os pecadores, para nós ganharmos almas para Jesus. A igreja não precisa se parecer com este mundo, não. A igreja não precisa imitar as coisas deste século, não. A igreja precisa manter a sua identidade. A igreja precisa ser igreja de Jesus. Aleluia. Muitos acreditam que este lugar tem que ser um lugar de entretenimento.
um lugar que as pessoas não se sintam confrontados, um lugar que as pessoas não possam vir a sair decepcionados, chateados, com raiva. Mas, irmãos, todas as vezes que eu leio o Evangelho, todas as vezes que eu escuto as palavras de Jesus, eu escuto um confronto comigo mesmo. São líderes, são pastores que têm negociado aquilo que se não pode negociar, valores que a igreja tem que são inegociáveis, que nesses últimos dias eles estão negociando, por causa que não querem desagradar, por causa que não querem perder membros. São pessoas que querem seguir a linha do politicamente correto. Se o mundo está dizendo, é assim que nós iremos fazer. Em muitas igrejas tradicionais, nos Estados Unidos, na Inglaterra e até aqui mesmo no Brasil, já aceitam casamento homossexual dentro dos templos. Muitas igrejas aceitam com que coisas que outrora eram anormais, coisas que outrora a palavra de Deus condena, com que vinha para a igreja e seja algo normal. Meus queridos irmãos, quando eu me lembro da história da igreja primitiva, homens queridos que, mesmo sabendo que eles iriam morrer, mesmo sabendo que as suas vidas estavam em risco, eles não cansavam de protestar, eles não calavam a sua voz. João Batista foi um homem que, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco, ele protestou, ele disse que era pecado, e por isso ele teve a sua vida ceifada, por isso ele teve a sua cabeça degolada. Ao longo da história, quantos irmãos, quantos daqueles que passaram, louvado seja Deus, depois dos apóstolos, queridos, que tiveram as suas vozes caladas somente pelas chamas das fogueiras de São Bartolomeu, da Inquisição Católica, mas esses homens não negociaram os valores da igreja, esses homens não se calaram em meio ao pecado. Pecado é pecado, pecado continua a ser pecado, e a igreja continua a ser a igreja de Jesus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar tudo que a sociedade, tudo que o mundo quer impor. Queridos irmãos, não se importa se a igreja leva o nome de preconceituosa, de quadrada, de ultrapassada, mas essa é a igreja que Jesus escolheu. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja, queridos, ela é uma contracultura. Nós estamos na contramão do mundo. É o mundo dizendo que o doce é amargo, e nós dizemos ao contrário. Louvado seja Deus. Nós precisamos mostrar que o sal continua a ser o sal, e que a luz continua a ser a luz desse mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja de Jesus não tem medo de protestar. Queridos, se nós formos olhar a antiguidade, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, o Evangelho, nós vamos ver que nós não tínhamos tantos profetas de conveniência como nós temos hoje. Porque muitos só querem pregar aquilo que o povo quer ouvir, muitos só querem profetizar aquilo que o povo quer escutar. Mas, queridos, a verdadeira igreja de Jesus, eu vejo, eu entendo que ela fala aquilo que Deus mandar, ela prega aquilo que o Senhor ordenar, doa a quem doer, louvado seja Deus, não importa, mas essa é a verdade e tem que ser anunciada pela igreja. Essa igreja, queridos, não está alicerçada em movimentos estranhos, não está alicerçada em fogo estranho. Essa igreja, queridos, tem o seu alicerce na palavra de Deus. Essa igreja, queridos, tem como sua base Jesus Cristo. Há uma dúvida bem comum nas mentes do ser humano: qual a igreja certa? Qual a igreja correta? Eu sempre respondo: a igreja que segue a palavra de Deus, a igreja que, louvado seja Deus, faz aquilo que Jesus ensinou. Essa é a igreja certa, essa é a igreja correta. Agora, queridos, nós não podemos pensar que é fácil ser igreja de Jesus. Não é fácil sermos a igreja de Jesus.
Pois, irmãos, a igreja, ela tem muitos inimigos que são fortes, oponentes que são fortes. Entre esses inimigos nós temos Satanás como o inimigo número 1 da igreja do Senhor, pois ele quer ver o nosso fracasso, ele quer ver a nossa derrota. Através dele vem os outros inimigos que querem ver a queda da igreja, que são os homens. Quantos homens têm se levantado contra a igreja? Quantos governantes, quantos poderosos têm se levantado contra a igreja de Jesus? Outros inimigos que a igreja tem a vencer são as heresias, são as filosofias. Meus irmãos, mas essa noite nós lemos um texto, e esse texto, ele é muito forte. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, queridos, nós venceremos a Satanás, nós venceremos aos homens, nós venceremos as vãs filosofias, nós venceremos as heresias que são pregadas pelo poder de Jesus. Não podemos esquecer que o próprio Jesus, ele nos deu poder, ele nos deu autoridade. Esse poder, queridos, está nas nossas mãos. Essa autoridade, queridos, ela tem que estar sobre as nossas vidas. A igreja não pode ser qualquer coisa, a igreja não pode ser algo comum. A igreja precisa manifestar as obras de Jesus. A igreja precisa manifestar os milagres que Jesus disse que nós poderíamos fazer. Aleluias. Não tem como, meus irmãos, nós falarmos de igreja sem falar da igreja do primeiro século. A igreja constituída pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus. Aquela igreja, queridos, aos olhos do ser humano, era uma igreja perfeita, era uma igreja sem defeito, uma igreja que até hoje nós temos como exemplo para cada um de nós. E existem algumas coisas que fizeram essa igreja ser o que ela foi, fizeram ela fazer o que ela fez. E entre essas eu posso destacar: eles souberam desfrutar da promessa do Espírito Santo. Ninguém melhor do que aqueles irmãos souberam desfrutar do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aqueles irmãos, quando eles foram cheios, quando eles foram revestidos, eles fizeram tão grandes obras, a ponto de 3.000 pessoas se converterem de uma só vez, a ponto de os aleijados, de os coxos, eles voltarem a andar. Queridos, mas hoje a igreja do Senhor parece resistir ao Espírito Santo. Hoje parece que nós não queremos que Ele faça parte da nossa vida. Meu irmão quer ver a igreja cheia, quer ver uma igreja poderosa, desfrute da promessa do Espírito Santo. Ela continua viva, ela continua válida, ela é para mim, ela é para você. A promessa do Espírito Santo está ainda para a igreja desse tempo. Aleluia. Outro fator determinante na vida daquela igreja foi: eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam em conhecer as Escrituras, em conhecer os ensinamentos de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos, na verdade, era a doutrina de Jesus, pois eles haviam aprendido do próprio Mestre, do próprio Salvador. Já nos nossos dias, parece algo chato, parece algo enfadonho ler a Bíblia, vir para um culto de doutrina, vir para um culto de escola bíblica dominical, pegar um livro em casa, ler, estudar, ou até mesmo a própria Bíblia. Tudo isso parece muito enfadonho. Mas, queridos, ler, estudar, buscar conhecimento de Deus só faz com que a igreja cresça, só faz com que a igreja, louvado seja Deus, progrida de uma forma espiritual. Esse era também um dos segredos daquela igreja. Outra coisa importante na vida daqueles irmãos é a Bíblia que diz, não sou eu. Eles estavam todos os dias unânimes no templo, todos os dias cultuando o nome do Senhor.
Hoje em dia só tem aqueles que vêm aos domingos, só tem aqueles que vêm às terças, só tem aqueles que pensam que vir à igreja terça, quarta, quinta, sábado, domingo é muito cansativo. Queridos, todos os dias aqueles irmãos estavam congregando. Mas a igreja hoje está muito cansada para cultuar, a igreja hoje está muito cansada para adorar, está muito cansada para receber de Deus a palavra dele. Louvado seja Deus. Outro fator importante: aquela igreja tinha tudo em comum. Meus irmãos, havia um amor tão grande, havia uma comunhão tão grande, que eles pegavam seus bens, as suas propriedades e vendiam, para que aqueles que tinham necessidade pudessem agora também participarem da bonança. Mas hoje, infelizmente, um sentimento de individualismo tem invadido muitos cristãos, um sentimento de não se importar com o seu próximo, com o seu irmão, de não querer saber quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Queridos, mas essa noite, se nós passarmos a agirmos como essa igreja, se nós ficarmos ao menos um pouquinho parecidos com eles, nós vamos ver o agir de Deus sendo manifesto de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, assim como eram naqueles dias. Aleluias, louvado seja Deus. Quando nós passarmos a agir dessa maneira, nós vamos pregar e multidões de pessoas vão se converter. Nós vamos dizer: aleijado, levanta-te, anda. E na mesma hora, no mesmo momento, o milagre vai acontecer. Aleluias. É a esta igreja, queridos, que Jesus ele fez uma promessa. Um dia ele disse que iria para o Pai e ele iria vos preparar um lugar. Igreja, essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Ele foi, mas ele foi preparar um lugar. Ele foi, mas ele foi preparar uma morada celeste para a sua igreja, para o seu povo. Queridos irmãos, essa igreja que agora é perseguida, essa igreja que agora talvez seja humilhada, caluniada, difamada, muitos até zombam da igreja de Deus, mas é esta igreja que será arrebatada por Jesus. É essa igreja, queridos, que descerá ainda em glória como o Senhor Jesus para reinar sobre a terra. Essa noite, meus queridos, eu já quero encerrar essa palavra e dizendo: você, nós somos a igreja de Jesus. A igreja não é só o templo, não é só o prédio, a igreja não é só o ministério, não é só a denominação, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Que essa noite você possa receber essa palavra de Deus, que Deus